Shalom pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite com Deus. Hoje a palavra está no livro de 2 Reis, capítulo 6, e vamos estar lendo o versículo de 1 a 7, o machado perdido e o Deus que se importa com aquilo que parece pequeno. A noite 37 das 365 noites com Deus, o nosso propósito de oração. Seja muito bem-vindo a essa noite, seja muito bem-vindo a esse canal e que Deus abençoe a cada um de vocês. Já compartilhe esse vídeo com seus amigos, chama outras pessoas, edifica uma outra vida e também abençoe esse canal curtindo e se inscrevendo no canal, deixando sua curtida nesse vídeo e assistindo nossos vídeos. É assim que você pode ajudar esse ministério. Amém? Irmãos, nesta noite vamos entrar em uma passagem curta e muito pouco utilizada e aparentemente bem simples, que é 2 Reis 6, de 1 a 7. Não há um exército diante de Israel, não há uma grande crise nacional, não há uma multidão que está esperando por milagre. Tem alguns discípulos dos profetas que estão trabalhando. E tem madeira sendo cortada e de repente a parte de ferro de um machado cai dentro do rio. Para quem observa de fora, talvez pareça pouca coisa, mas o homem grita: "Ai, meu Senhor", porque era emprestado. Irmãos, agora entendemos o peso da situação. Ele havia perdido algo que nem sequer lhe pertencia. E o que mais chama a atenção é que Eliseu não responde: "Isso é pequeno demais para incomodar Deus". Ele pergunta: "Onde caiu?". Essa pergunta conduzirá a nossa noite, irmãos, porque existem momentos em que antes de restaurar alguma coisa, nós precisamos identificar aonde ela foi perdida. Amém? Vamos à nossa leitura. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: "Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até ao Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamo-nos ali um lugar para habitar." E disse ele: "Ide." E disse um: "Serve-te de ires com os teus servos." E disse: "Eu irei." E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água e clamou e disse: "Ai, meu Senhor, ele era emprestado." E disse o homem de Deus: "Onde caiu?" E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse: "Levanta-o." Então ele estendeu a sua mão e tomou. Amém? Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Pessoal, o machado, estamos falando do machado, né? Quando Deus pergunta: "Onde caiu?" Nesta situação aparentemente simples, tem dois pontos importantes a serem considerados. O machado era emprestado e o ferro era muito caro naquela época. Por isso, o jovem se desesperou, né, quando o machado caiu. Nós podemos entender que este machado representa os valiosos dons espirituais, que são as ferramentas que o nosso Deus Altíssimo nos empresta para fazermos a sua obra. Se o servo trabalha de forma negligente, ele corre o risco de perdê-los. Diante do apelo do discípulo, o profeta Eliseu atendeu à sua necessidade e fez o machado flutuar. Da mesma forma, o nosso Deus grandão, ele concede àqueles que sinceramente se arrependem a oportunidade de serem usados por ele novamente. Pegou? Pessoal, é uma história de apenas alguns versículos, mas tem muita coisa aqui, sabe? Primeiro, aquele homem estava trabalhando quando perdeu seu machado. Isso é importante. Nem toda perda acontece porque alguém estava em rebeldia, pessoal. E nem todo problema é uma consequência do pecado, como muitos pensam, entenderam? E nem
toda dificuldade significa que saímos da vontade de Deus. É importante entender isso. Aquele homem estava fazendo exatamente aquilo que deveria fazer. Naquele momento, ele estava trabalhando junto com os outros. E mesmo assim, algo deu errado. Isso confronta uma ideia muito perigosa de que se estivermos obedecendo a Deus, nada inesperado acontecerá. A Bíblia nunca prometeu isso, gente, em nenhum lugar. Podemos estar no caminho certo e ainda enfrentar imprevistos. Era emprestado aquele machado. Por que ele ficou tão desesperado? Porque o machado não era dele. Era um machado emprestado. Isso nos revela também algo sobre o caráter daquele homem. Ele estendia a responsabilidade. Irmãos, ele poderia ter dito, não era meu mesmo, então não importa se caiu, mas não. Justamente porque não era dele, ele ficou preocupado. E existe aqui um princípio muito necessário. Olha, como tratamos aquilo que não nos pertence? Como tratamos aquilo que alguém nos empresta? E como administramos dinheiro que não é nosso? Irmãos, como utilizamos recursos de uma igreja, de uma empresa, de um ministério ou de uma instituição e como é que tratamos a confiança que alguém colocou em nós um dia? E tem mais uma pergunta. Como nós estamos cuidando de uma responsabilidade que nos foi entregue temporariamente? O caráter aparece também na maneira como nós cuidamos daquilo que não é nosso, pessoal. Entenderam? Onde caiu? Essa pergunta é o centro da nossa meditação de hoje. O profeta Eliseu não perguntou apenas o que você perdeu, ele perguntou aonde caiu. Para recuperar, era necessário identificar o lugar da perda. E talvez esta seja uma pergunta que nós precisamos levar para algumas áreas da nossa vida esta noite. Onde você perdeu a disciplina que você tinha? Onde começou a negligenciar a oração? O seu momento com Deus, o seu tete-a-tete, o seu posicionamento? Onde sua relação com a palavra de Deus começou a se esfriar? Onde a confiança foi quebrada? Onde começou aquele hábito que hoje você gostaria de abandonar? E onde as finanças começaram a sair do controle, pessoal? E ainda temos tantos onde você começou a dizer sim para as coisas que sabia que deveria dizer não. Onde deixou de estabelecer limites na sua vida e onde começou a viver apenas para agradar pessoas. Irmãos, essas perguntas não é para ficar presa no passado, mas porque algumas restaurações exigem que tenhamos coragem de identificar o ponto onde algo começou a mudar. Para que uma pessoa ela seja curada, temos que identificar a raiz do problema. Irmãos, não basta saber o que perdeu. Às vezes dizemos, perdi minha paz, perdi minha disciplina, minha alegria de servir, minha organização, perdi a confiança. Mas isso ainda é apenas metade da análise. Gente, pergunte, quando isso começou? O que estava acontecendo naquela altura? Que decisões foram tomadas naquele momento? Que hábitos mudaram? Que limites foram quebrados? Que sinais nós ignoramos? Existem situações em que entender a origem ajuda a não repetir o mesmo padrão. Pegou a chave? Mas cuidado, nem tudo que foi perdido precisa ser recuperado também. Tem que ter muito cuidado aqui. Isso também precisa ser falado. Não transforme essa passagem numa ordem para voltar a tudo que ficou para trás. Tem relacionamentos que Deus permitiu terminar, entendeu? Pessoas que Deus permitiu que saia da sua vida. E tem hábitos que precisam morrer também. Ambientes aos quais você não deve voltar. E algumas versões antigas de você que não precisam ser recuperadas.
Amém? Irmãos, tem portas fechadas que devem continuar fechadas. Por isso a pergunta não é simplesmente como recupero tudo que perdi. A pergunta é, Senhor, aquilo que perdi ainda deveria estar comigo? Se a resposta for não, então deixe. Mas se existe algo legítimo que foi perdido por descuido, desgaste ou circunstância que precisa ser tratada, então pergunta, aonde caiu? Irmãos, o milagre não terminou quando o ferro flutuou. Tem um detalhe que gosto muito aqui. Depois de fazer o ferro aparecer, o profeta Eliseu disse, levanta-o. E o homem precisou estender a mão. Deus fez aquilo que o homem não conseguiria fazer. Ele não poderia entrar no rio e fazer o ferro flutuar. Mas quando o ferro apareceu, havia uma ação que ele podia realizar. Pegou a chave, que era pegá-lo. Isso nos leva novamente a um princípio que aparece muitas vezes na palavra de Deus. Deus não nos chama a ser passivos. Existem coisas que somente Ele pode fazer, mas existem também respostas que pertencem a nós. Pegou? Se Deus mostra onde está o problema, talvez precisamos agir, colocar em prática. Se mostra um hábito destrutivo, precisamos tratar disso. E se Ele revelar que precisamos pedir ajuda, precisamos procurar ajuda. E Deus, se Ele mostrar que nós precisamos estabelecer um limite, então é porque precisamos estabelecer, entendeu? Se revela um pecado, precisamos arrepender-nos diante dele, colocar diante dele esse pecado. Não adianta pedir que Deus mostre aonde caiu. Quando Ele mostrar, recusarmos e estender a mão. Entendeu? Deus se importa apenas com grandes coisas? Não. Essa passagem responde de maneira bonita, gente. Pense em tudo o que estava acontecendo no mundo naquele período. Reis, guerras, nações, conflitos, assim como nos dias de hoje. E a Bíblia reserva 7 versículos para contar que um homem perdeu uma ferramenta emprestada. Isso não significa que Deus promete recuperar sobrenaturalmente cada objeto que perdemos. Esse foi um milagre específico, mas revela algo sobre o Deus da palavra. A grandeza do nosso Deus não o impede de entrar nos detalhes da vida humana. Irmãos, aquilo que parece pequeno para outra pessoa pode ser muito importante para você. Você pode falar com Deus sobre isso. Não existe necessidade de teatralizar. Não existe necessidade de transformar tudo numa batalha espiritual. Simplesmente leve diante de Deus. E para esta noite, talvez algumas pessoas que estão me assistindo não tenham perdido um machado, mas existe alguma coisa que precisa ser examinada. Então, antes de dormir, pergunte, Senhor, existe alguma área em que preciso entender aonde comecei a perder? Talvez Deus mostre algo, talvez não. Não force uma resposta. Mas se Ele trouxer algo claramente, a consciência não fuja. Olhe, reconheça e pergunte, qual é o próximo passo? Não tente voltar no tempo. Você não pode, mas pode aprender com o lugar da queda e caminhar de maneira diferente de agora em diante. Amém? Pegou a chave? Corrida celeste. Às vezes passamos muito tempo chorando. Eu perdi. E Deus está perguntando, aonde caiu? Não porque Ele desconhece o lugar, Ele sabe, mas porque talvez você precisa reconhecer esse lugar, onde você começou a se afastar. Aonde? Onde deixou de cuidar? Onde ignorou os primeiros sinais? Onde aquilo que parecia pequeno começou a crescer? Identificar o lugar da perda não significa morar nele. É justamente para não permanecer lá.
E quando Deus mostrar aquilo que precisa ser tratado, não fique apenas olhando para o ferro que voltou à superfície. Estenda a tua mão, faça a ligação, procura ajuda, reorganiza, arrependa-se quando necessário, retome aquilo que realmente deve ser retomado. Estabeleça limite e dê um passo, porque o Deus que governa reis e nações também permitiu que a Escritura registrasse a preocupação de um homem com um machado emprestado. Você pode levar a ele também aquilo que ninguém mais considera importante, mas que para você é importante. E agora vamos orar, baseada nessa leitura de 2 Reis 6, de 1 a 7, que o Senhor nos mostra aonde caiu. Amém? Pai querido, Pai amado, Pai bondoso, misericordioso, coberto com teu sangue e revestida com armaduras de Efésios 6. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu declaro o sangue de Jesus do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés. Me revisto com todas as armaduras que estão no livro de Efésios, a capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, o cinturão da verdade e a sandália da prontidão do evangelho da paz e a espada do Espírito, que é a tua palavra, Pai. Pai querido, em nome de Jesus, também cubro com sangue de Jesus a meus filhos e minhas netinhas do alto da cabeça à planta dos pés e revisto cada um deles com as tuas armaduras. Pai, em nome de Jesus, eu declaro o sangue de Jesus do alto da cabeça à planta dos pés dos meus irmãos, do meu sobrinho. E eu declaro o sangue de Jesus do alto da cabeça à planta dos pés dos meus pais, da minha nora e da minha cunhada, em nome de Jesus. Coloca teus anjos a acampar ao nosso redor, Pai, a cada um de nós, para nos proteger, para nos livrar de todo o mal, Pai, de todas as ciladas do inimigo, de todas as flechas lançadas, de toda pedra e tropeço, de todo tipo de acidente, Pai, em nome de Jesus, toda bala perdida, toda faca afiada, toda praga rodada, todo olho gordo, Senhor, todo espírito de inveja, de ódio, de cobiça, Pai querido, em nome de Jesus, toda ira, toda raiva, todo espírito de contenda, seja aniquilado no nome de Jesus. Todo espírito de briga, de confusão, Senhor, as más companhias que se afastam da nossa vida em nome de Jesus. Pai querido, queremos abençoar a cada pessoa que está aqui acompanhando essa oração nesta noite. Quero abençoar a meus filhos com toda sorte de bênção. Quero abençoar a meus irmãos com toda sorte de bênção. E quero abençoar minhas netinhas, minha futura geração com toda sorte de bênção. Ao meu sobrinho, minha nora, minha cunhada e meus pais. E todos aqueles que eu amo, Pai, em nome de Jesus. Também aqueles que não me amam, eu abençoo a vida deles. Pai querido, se alguém fizer algum mal contra mim, que esse mal seja anulado no nome de Jesus, seja na rocha, no cemitério, na mata-bicha. Se foi feito alguma obra de mal, de macumba, de feitiçaria, de magia, de ritual contra a minha vida, contra a minha família ou minha casa, está destruído em nome de Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Proíbo qualquer tipo de retaliação maligna contra mim ou minha família. Senhor, diante de Ti, diante da Tua presença, com a autoridade que me foi dada na cruz, neste dia, com uma pergunta simples, mas profundamente confrontadora: onde caiu? A Tua palavra nos mostrou um homem trabalhando, servindo, fazendo aquilo que deveria fazer, quando inesperadamente o ferro do machado caiu nas águas do Jordão. E ele gritou: ai, meu Senhor, era emprestado. Pai, nesta noite também, existem pessoas chegando diante de Ti com esse mesmo sentimento. Senhor, eu perdi alguma coisa. Talvez não saibamos explicar exatamente quando aconteceu. Talvez tenha sido lentamente, talvez tenha acontecido durante uma luta ou durante um período de cansaço e talvez depois de uma decepção. Senhor, talvez seja enquanto estávamos tão ocupados fazendo tantas coisas que não percebemos o que estava escapando das nossas mãos. Por isso, nesta noite, nós não queremos apenas perguntar: Senhor, como posso recuperar? Queremos ter coragem para ouvir a pergunta: onde caiu? Senhor, leva-nos ao lugar onde as coisas começaram a mudar. Pai, examina-nos, não para nos condenar,
não para nos aprisionar no passado, mas para nos dar entendimento. Se alguma coisa importante se perdeu pelo caminho, mostra-nos onde começou, onde perdemos a disciplina, onde deixamos a oração tornar-se ocasional e onde começamos a abrir menos a Tua palavra, onde começamos a tolerar aquilo que antes nos incomodava, Pai. Senhor, e aonde deixamos de vigiar, e por onde começamos a viver cansados demais para cuidar da nossa alma. Senhor, em nome de Jesus, Pai, anula toda comparação, Pai, toda necessidade de aprovação, toda necessidade de controle das nossas decisões. Senhor, aonde deixamos de dizer não, aonde deixamos de colocar limites, Pai. Tem tantos aonde, Senhor, aonde permitimos que uma mágoa se transforme em ressentimento, uma pequena desorganização financeira começou a tornar-se um problema maior e começamos a negligenciar nossa família, ou um ministério, ou um lugar de intimidade. Senhor, muitas vezes deixamos de ouvir antes de responder. E muitas vezes também começamos a agir pela emoção em vez de buscar a Tua direção. Então nesta noite eu te peço, Pai, nos mostra, Senhor, porque não queremos apenas tratar sintomas, queremos compreender as raízes, mas não permitas que transformemos o passado em uma morada. Pai querido, em nome de Jesus, se nos mostrares onde caiu, guarda-nos de permanecer ali. Não queremos passar o restante da nossa vida repetindo. Foi naquele dia, foi naquela pessoa, foi naquele casamento, foi naquela igreja, foi naquele fracasso, foi naquela traição, foi naquela perda, foi naquela decisão. Identificar não significa que nós permanecemos lá, Pai. Senhor, compreender não significa viver aprisionado ao passado. O lugar onde alguma coisa caiu não precisa tornar-se o lugar onde nossa vida ficará parada. Nos dá maturidade espiritual para olhar para trás somente o suficiente para aprender e depois continuar caminhando contigo, Pai. Não podemos mudar ontem, mas podemos responder a Ti hoje, Senhor. Mostra-nos também que não precisa ser recuperado. Pai querido, nem tudo aquilo que perdemos deveria voltar. Por isso precisamos de discernimento. Talvez tenhamos perdido relacionamentos que eram destrutivos. Talvez algumas portas tenham fechado porque aquele ciclo terminou. E talvez determinadas pessoas tenham saído porque a caminhada tomou direções diferentes. Pai querido, em nome de Jesus, muitas vezes tentamos recuperar uma versão de nós que Tu já estás transformado, Senhor, e também nos ajuda. Não nos deixe, Senhor, a chamar de perto aquilo que foi livramento. E não nos deixe reconstruir aquilo que Tu derrubaste. E nem nos deixe reabrir aquilo que Tu encerraste, Pai. Pai querido, nos impede de voltar para ambientes dos quais Tu nos tirastes. Em nome de Jesus. Que não haja nenhum tipo de confusão, de confundir saudades com direção. Se precisar, Pai, ser recuperado alguma coisa, então nos mostra, nos ensina, nos direciona, nos guia. E se precisa permanecer no passado, dai-nos paz para deixar. Pai querido, em nome de Jesus, ensina-nos a cuidar daquilo que é emprestado, que não nos pertence. Aquele homem ficou preocupado porque o machado não era dele, era emprestado. Isso nos confronta, Senhor. Nessa palavra nos confronta, porque muita coisa que nós administramos nesta vida também não nos pertence de maneira absoluta. O tempo que temos é limitado, o corpo que recebemos precisa ser cuidado, os recursos que passam pelas nossas mãos precisam ser administrados.
E os dons, Pai. Os dons precisam ser utilizados com responsabilidade, Senhor. Nos dá essa responsabilidade, Pai. E cada oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, que não seja uma oportunidade desperdiçada, porque não são garantidas para sempre. Pessoas que confiam em nós merecem fidelidade da nossa parte. Por isso nos ensina a mordomia, Pai. Que sejamos responsáveis com dinheiro, responsáveis com compromisso, responsáveis com aquilo que alguém nos empresta, responsáveis no trabalho, no ministério, com informações confidenciais que pessoas nos confiam, Pai. Responsáveis com a confiança das pessoas. Que o nosso caráter apareça tão bem quando estamos cuidando daquilo que não é nosso. Senhor, perdoa-nos quando fomos negligentes. Pai querido, existem perdas que acontecem sem culpa nossa, mas também existem situações em que precisamos assumir responsabilidades. E se foi assim, não queremos inventar desculpas. Se fomos negligentes, nos mostra. E se ignorarmos sinais, reconhecemos. Pai querido, se existe alguma vez em que administramos mal, nos ensina como fazê-lo, Pai. Oh Senhor, nesta noite também te pedimos que se alguém confiou alguma coisa a nós e não cuidamos corretamente, nos dá humildade para assumir e nos perdoa, Pai. Se devemos reparar um dano, mostra-nos como, em nome de Jesus. Que aprendemos a pedir perdão sempre que necessário, Pai. Pai querido, em nome de Jesus. Se precisamos devolver algo a alguém, Senhor, nesta noite, nos dá discernimento, nos ajuda a fazê-lo, Pai. E se algumas vezes quebramos uma confiança, nos ensina como reconstruir essa confiança de novo. Pai querido, em nome de Jesus, não queremos apenas dizer, Senhor, resolve. Queremos perguntar, Senhor, qual é a minha responsabilidade nisso? Não permitas que confundamos dificuldade com abandono, porque não é, Pai. Aquele homem estava trabalhando quando o ferro caiu. Ele não estava fugindo, não estava em rebeldia e nem estava fazendo algo proibido. Mesmo assim, enfrentou um problema. Que isso cure uma compreensão errada dentro de nós. Nem toda dificuldade significa que estamos fora da tua vontade. E nem toda enfermidade significa castigo. Nem toda porta fechada significa rejeição da tua parte. Senhor, também tem problemas que não significa que tu nos abandonaste. Jesus nunca prometeu uma vida sem dificuldades. Por isso, quando alguma coisa inesperada acontece, guarda-nos de perguntar imediatamente: o que fiz para Deus fazer isto comigo? Dai-nos discernimento. E se houver algo para corrigir, corrige-nos, Pai, em nome de Jesus. Mas se estivermos simplesmente atravessando uma dificuldade da vida, Pai, sustenta-nos sem permitir que acrescentemos culpa desnecessária, Pai. Senhor, visita nesta noite quem perdeu algo importante. Se houver alguma pessoa nesta noite vivendo perdas muito maiores do que uma ferramenta, algumas perderam o emprego, a estabilidade financeira, uma amizade, um ente querido, Senhor, um relacionamento ou alguma oportunidade, Pai. Senhor, em nome de Jesus, restaura aquilo que foi quebrado. Muitas vezes nós precisamos deixar o próprio papel, Pai. E algumas de nós enfrentamos a perda ainda mais dolorosa, perder alguém que nós amamos. Senhor, isso dói muito. Nesses casos, não queremos utilizar esta passagem para dizer que tudo será recuperado da mesma forma, porque muitas pessoas que vão embora não voltem. Existem fases que terminam, perdas que mudam nossa história para sempre. Por isso, consola quem está enlutado nesta noite, sustenta quem precisa aprender a viver com a ausência de um ente querido.
e mostra que restauração nem sempre significa receber exatamente aquilo que existia antes. Às vezes, restauração significa perder força para continuar vivendo depois daquilo que aconteceu. Pai, visita cada relacionamento nesta noite, todos os relacionamentos de pais, de filhos, mãe, filhos, avós, cada familiar, Senhor, casais. Visita o relacionamento do meu filho com a minha nora, do meu irmão com a minha cunhada, de eu com meus filhos, eu com meus pais, eu com meus irmãos e de todos nós, Pai. Senhor, em nome de Jesus, talvez alguém saiba exatamente onde caiu. Assim como o Senhor perguntou aonde caiu, talvez o Senhor está nessa noite perguntando para alguém aonde caiu. Uma mentira, uma traição, uma palavra, uma decisão escondida, uma quebra de compromisso, uma ausência quando deveria ter estado presente e a confiança caiu. Senhor, onde houver arrependimento verdadeiro e possibilidade saudável de reconstrução, dá paciência, porque confiança não volta apenas porque alguém disse desculpa. Ela precisa ser reconstruída com verdade, coerência, transparência e tempo, Pai. E sobretudo da tua humildade a quem feriu. Pai querido, em nome de Jesus, restaura cada diálogo, Senhor, onde os pais deixaram de ouvir os filhos, onde os filhos começaram a fechar-se, Pai, a indignar-se contra os pais, onde o casal deixou de cuidar de relação, onde a rotina engoliu a comunhão, onde pequenas mágoas começaram a acumular-se, nos mostra nesta noite, Pai. E se ainda houver possibilidade de restaurar aquilo que foi negligenciado, nos dá coragem para começar. Em nome de Jesus, guarda nossos filhos, nossos parentes, guarda cada membro da nossa família, fala com todos eles nesta noite, toca o coração deles, tira todo o coração de pedra, coloca um coração de carne, Pai. Senhor, aqueles que perderam confiança em si mesmo, depois de palavras cruéis, Pai, que o Senhor possa curar, em nome de Jesus, Pai. Liberta, Pai, a vida de cada membro de nossa família, todos aqueles que amamos, Senhor. Todos que perderam interesse com estudo, Pai, que volte ao estudo, Senhor. Todos que perderam interesse para a vida, que voltem à vida. Dai-nos sensibilidade para receber mudanças, que não esperemos uma grande crise para começar a perguntar. Nos ensina a ouvir, a observar, a estar presente, a proteger das drogas, da violência, da pornografia, da exploração, do bullying, Pai, de relacionamentos abusivos, violentos, influências destrutivas, da necessidade de aprovação. Pai querido, elimina tudo isso da nossa vida e da vida da nossa descendência. Visita cada pessoa que está passando por enfermidades crônicas, por dores. Pai querido, eu queria a minha vida de volta. Talvez esteja uma pessoa falando desse jeito. Eu queria a minha vida de volta. Senhor, aproxima-te deles. Onde houver possibilidade de recuperação, dá tratamento adequado e volta para o processo. Não permitas que ninguém seja reduzido à sua enfermidade. Visita hospitais, quartos e centros de reabilitações, tratamentos, aqueles que estão em tratamentos longos, Pai, em nome de Jesus. Visita cada um dos teus filhos, visita aqueles que perderam tudo, que tem que recomeçar de novo, Pai. Visita aqueles que passaram por sofrimento das guerras, Pai. Visita os perseguidos, visita aqueles que perderam pais, que ficaram órfãos, aqueles que estão idosos, que foram abandonados pelos filhos. Pai querido, toma cuidado de cada um deles. Senhor, pergunta também à tua igreja onde caiu. Pai, talvez esta pergunta precise chegar aos nossos altares, onde perdemos a simplicidade do Evangelho e onde números tornaram-se mais importantes do que pessoas, e onde a plataforma começou a importar mais do que o secreto e a opinião humana começou a ocupar o lugar da palavra de Deus. Pai querido, tanta competição, Senhor, tanta competição, Senhor, em nome de Jesus.
Abre os olhos espirituais de todos nós, Pai. Nos mostra onde está o nosso erro, aonde perdemos o primeiro amor para o Evangelho, onde perdemos a paz, nações marcadas por tantas guerras, Pai, tanto ódio, Senhor, territórios sendo destruídos no mundo inteiro, tanta seca, tanto calor aqui na Europa, Senhor, crianças também crescendo, cercadas de medo, tantos pedófilos, abusadores. Livra nossas crianças de todos esses homens assassinos, estupradores, em nome de Jesus. E agora, Senhor, antes de dormir, não queremos passar a madrugada mergulhando no rio do passado. Já entendemos a pergunta, onde caiu? Se houver alguma coisa que precisa nos mostrar, mostra com clareza, mas depois nos ensina a dar o próximo passo. Eu coloco minha família, Senhor, em Tuas mãos. Cada cuidado eu coloco em Tuas mãos. Cada proteção, cada livramento, cada bênção pertence a Ti, somente a Ti. Que seja dado toda honra, toda glória, todo louvor, Pai. Tu és Deus também de detalhes, e o Deus que governa céus e terra não desprezou as preocupações de um homem, porque aquilo que ele havia perdido parecia pequeno. Por isso entregamos a Ti também as pequenas preocupações, as grandes preocupações, aquilo que ninguém entende, que ninguém vê, Pai, que só o Senhor sabe. Eu entrego pessoalmente cada detalhe, cada parte, cada área da minha vida e da vida daqueles que eu amo, da minha família. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa cada pessoa que me acompanha aqui, todos os intercessores que estão intercedendo pela minha vida, pela minha família. Coloco em Tuas mãos meus projetos, projetos dos meus filhos, sonhos deles, Pai, o meu sonho para com eles, minhas netinhas, proteção divina sobre minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, que apresento cada pedido de oração que chegou ao meu canal, que chegou nos grupos que eu estou, que eu sirvo, nos ministérios onde eu estou. Pai querido, o lugar onde caiu não precisa ser o lugar onde nós vamos ficar. Que possamos dormir em paz, tenhamos um sono reparador. Que Deus guarde a nossa vida e a nossa casa, e cada membro da nossa família. Que guarde a sua também. Compartilhe esse vídeo e não esquece de se inscrever no canal. Aprenda, trate aquilo que precisa ser tratado.